Então, gente, eu tô feliz e saltitante, aproveitando os meus momentos sem dojo e sem sensei. Ai, como é bom. Vocês não imaginam como é bom. Como é bom. Eu tô até com dificuldades para voltar. Eu acho que por causa disso, né? É muito gostoso, entendeu? Não ter um sensei, não ter um dojo. É muito bom. É uma sensação, não dá nem para descrever, né? É porque assim, foi muito ruim mesmo. Realmente, os lugares em que eu estive foram muito ruins. Mas aqui eu acho que realmente existe uma dificuldade da minha parte de conviver em dojos, né? E ter senseis, essas coisas todas. Eu acho que tem muita gente, a maioria das pessoas gostam, né? Mas eu não, acho que eu não gosto muito, acho que eu tenho uma certa dificuldade, né? Eu acho que o convívio num dojo, eu acho que é um pouco difícil. E eu acho que eu não sou a única a pensar assim. Outro dia uma pessoa me escreveu no meu canal e ela falou que ela resolveu, depois de cansar, né? Das picuinhas, né? De dojo, aquela vaidade, aquela coisa toda, aquela frescuraiada que tem, aquelas competições, né? Aquelas coisas todas. Ele resolveu treinar sozinho em casa. Ele largou a mão de dojo. Então, eu tenho que realmente admitir que, independente de dojo, aquele outro, eu realmente não gosto muito do convívio em dojo, esse convívio coletivo, né? Eu realmente não gosto mesmo. É uma coisa da minha natureza, né? Tanto é que quando eu estive nos dois dojos que eu estive, eu não tinha um convívio social, né? Sim, de frequentar e tal. O dojo pra mim é só um lugar para eu treinar, né? Vou lá, treino e vou embora pra minha casa. É a melhor coisa que eu faço, porque é um antro de gente machista. Mesmo os que não são muito, tem aquela coisa, né? Do grupo, aquela pressão grupal. Isso me incomoda, né? É uma questão de natureza mesmo, né? E eu não gosto. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto de poucos amigos, né? Nada de grupo grande, muita coisa. Eu acho opressivo, né? Então, mas eu acho que o convívio do dojo é um convívio muito complexo, muito complicado, né? Mas ali você vai ver como as pessoas realmente são, né? Eu, como convivi muito tempo nos dois, no primeiro foram 4 meses, mas eu já consegui ter um mapeamento, né? Das figurinhas que estavam ali. Eu tive um mapeamento, né? Dos homens problemáticos do primeiro dojo, bem problemáticos. Nos dois eram criaturas bem problemáticas, né? Os homens e as mulheres, né? Dojo Jaik-do, os dois dojos. Eu posso falar dos dojos que eu estive e aqui nesse canal quando eu estou falando e quando eu estou criticando os dojos que eu estive e que eu convivi. Então eu posso falar, né? Eu fiquei lá 4 meses, foi um tempo suficiente para eu ter um mapeamento das de lá, né? Você não precisa ficar a vida inteira no lugar para você ter um feeling, né? Para entender como é que as pessoas funcionam. Eu, em 4 meses, no primeiro, tive um mapeamento, né? De como aqueles homens lá, né? Funcionavam. Depois, no segundo dojo em que eu fiquei, de Aikido, tô falando, né? Então não adianta ninguém discutir comigo, né? Porque eu estive lá, convivi, eu tô falando do que eu vivi. Eu não tô falando dos outros dojos que eu não conheço. Tô falando dos 2 em que eu estive. O segundo eu fiquei 4 anos. Nossa, é tempo suficiente para você conhecer até a alma das pessoas, né? Então nesse que eu fiquei 4 anos, eu consegui captar muito bem os homens e as mulheres que existiam lá. Inclusive o sensei, a liderança. Porque, como eu já disse, se existe um problema no lugar, o problema é a liderança, tá? Porque a liderança é a cabeça, né? Então é isso, e é mesmo. É que nem uma empresa, é que nem uma família. É que nem você vê, se os filhos são sem educação, é porque os pais são, a cabeça. Se uma empresa não anda bem, as lideranças são o problema, né?
porque é a liderança que é a cabeça, tá? É assim que funciona e no dojo não é diferente, né? Então, eu posso dizer muito bem dos dois dojos em que eu estive. Eu estive num terceiro dojo que foi bom, esse foi legal, mas infelizmente eles não estão mais juntos, o grupo se desfez, né? Mas esse terceiro, esse outro que eu tive foi bom, eu gostei dele bastante. Então, eu posso falar muito bem dos dois lugares em que eu treinei. Eu treinei em 3 lugares, né? Na minha trajetória no Aikido, eu treinei em 3 lugares. O terceiro, um dos dojos foi bom. Eu gostei do pessoal de um dos dojos, que era do pessoal do Wagner Bull. Deles eu gostei. Pessoal bacana, um pessoal ético, né? Uma postura legal. E era um grupo pequeno, bem pequeno, mas assim, pessoal muito legal. Acho que tinha uns 4, uns 5. E eu era a única mulher e sempre foi muito bom lá. Lá eu gostei. Agora os 2 outros lugares que eu treinei, que foi o primeiro, o dojo da Makoto, com aquele professor que dá em cima de aluna e desrespeita a aluna. Então não tem, né? Não tenho nem o que falar. Eu acho que dispensa, né? Dispensa comentários, né? Você ir para o lugar treinar e o professor te desrespeitar, né? Então ele arranjou confusão e eu disse pra ele: quem mexe com fogo se queima, ele se queimou, né? Então é lamentável, né? No Aikido você encontrar um professor assim, um dojo, né? Então foi o que eu encontrei. Já de cara encontrei esse lugar altamente machista, tá? E em todos os dojos de Aikido em que eu estive, os homens eram bem machistas. Eles não tinham postura ética e nem moral, tá? Eu posso dizer porque eu acho isso. Além de não respeitar, não respeitavam mulheres, não respeitavam as esposas, puxavam o saco de senseis. Eu acho que isso é um componente que demonstra falta de caráter e de ética e de postura, tá? Então assim, nos 2 dojos em que eu estive, eu não vi nada moral e nada ético nas pessoas, nada, absolutamente nada, né? As mulheres eram pamonhas nos que eu estive. Tô falando do que eu vi e do que eu convivi, né? Eram verdadeiras pamonhas. Então, eu tô falando aqui, o que eu falo no meu canal é referente aos dojos em que eu estive e que eu fiquei um tempo, né? Então não estou falando daqueles que eu fui visitar, que eu fiz uma aula ou outra. Estou falando dos dojos em que eu estive, um 4 meses e o outro 4 anos. É tempo suficiente para você ver o caráter das pessoas. Eu logo no início percebi, né? Na verdade, eu acho o seguinte: o mundo marcial, e eu vejo isso em todas as artes marciais e não é só no Aikido. Eu acho que os dojos e a estrutura de como a arte marcial funciona, ela estimula o ego do praticante. Ao invés dela fazer o contrário, né? Que é desestimular, né? Desmontar o ego do praticante, ele estimula o ego do praticante. O praticante, ele entra, quando ele é faixa branca, ele entra assim, legal, né? Legal. Ele vai se contaminando, alguns, estou falando, né? A maioria. Você vai percebendo que o cara, conforme ele vai se graduando, não é a questão apenas da faixa. A questão é que o ambiente contamina, né? E no Aikido a gente tem um problema, que a gente tem o Hakama, que é uma deformação, né? Que os senseis modernos deformaram o Aikido, e é aí que eu falo, né? Que é um problema no Aikido, que as pessoas não estudam a filosofia do Aikido, a maioria, tá? E quando estudam não trazem isso para a prática, porque é o seguinte, para um sensei trazer para a prática a filosofia do Aikido, ele teria que brigar com a estrutura do Aikido, e ele não tem coragem suficiente para isso, né? Ele teria que brigar com a estrutura do Aikido, porque a estrutura do Aikido que é errada, tá? Errada. Desde Aikikai, tudo aquele Hombu Dojo, tudo aquilo lá, entendeu? Aquela estrutura, porque foi montada uma estrutura comercial, né? Não só no Aikido, como nas outras artes marciais. Então houve uma deformação da filosofia, né?
Então o que acontece? O sensei, às vezes, ele até é uma pessoa interessada em trazer a filosofia, ele às vezes é uma pessoa assim, com boa vontade, ele é até um rebelde dentro do Aikido, só que ele não consegue. Primeiro, ele não consegue porque tem toda uma estrutura que funciona dessa maneira, né, comercial, e ele sofreria, né, pressões, que é o meu caso. Eu sofro pressões porque eu sou uma pessoa do Aikido falando, criticando as coisas do Aikido. Eu sofro pressões, né? Então, e fora que eu estou num universo extremamente machista, o Aikido é um ambiente extremamente machista. Todos os dojos de Aikido são super machistas, tá? As mulheres são verdadeiras pamonhas, elas não têm culpa disso. Elas não têm culpa disso, né? Elas não são metida que nem eu, né? Que eu falo, não tô nem aí, mas sofro consequências e vocês sabem disso. Sofro consequências por isso, né? Sofro perseguições, infelizmente, no Aikido, que é uma arte que deveria valorizar de fato a diversidade e o respeito ao outro. Ele persegue o que é diferente, né? As pessoas perseguem, as pessoas do Aikido mesmo perseguem, né? As pessoas que são diferentes e que pensam diferentes, né? Porque é o seguinte, se você está num grupo, vamos pensar o seguinte, se você está num grupo e entra uma pessoa diferente, o diferente vai ameaçar, né? O diferente sempre ameaça os iguais, não é verdade? Então, o que acontece? O diferente começa a falar coisas, aí as pessoas começam a pensar, faz sentido. Então, ele cria uma rebelião que o grupo não quer, não deseja, né? Então, acontece isso. Então, eu realmente acho que o ambiente do dojo é um ambiente que, para mim, é ruim, é hostil. Porque é uma pressão, o grupo faz uma pressão, né? Então tem que ser todo mundo igual, todo mundo pensar igual. E o que eu vi no Aikido? E que não é diferente das outras artes marciais, tá? Não é diferente, é igual, né? Mas o que eu vi no Aikido que me desagrada bastante e que me faz pensar que as questões éticas e morais, né? Colocar em discussão isso. O que eu vi? Eu vi no Aikido, eu vi puxação de saco, muita puxação de saco, e o cara que puxa o saco do sensei consegue regalias, tá? Eu vi isso, eu vi, tá? Eu vi. É muito claro, né? Pessoas que não estão preparadas fazem a faixa, o exame da faixa antes, né? Eu vi nos dois dojos que eu estive. No segundo eu vi mais. Isso porque o líder, né, que é o sensei, ele estimula o puxa-saquismo. Ele gosta, ele estimula e ele gosta que fique babando o ovo nele, né? Um dos motivos que ele se incomodou comigo, porque eu falei isso e eu não faço isso. Então já tem isso, que eu vi muito no Aikido demais. Os papas sensei, tá? Papa sensei, papa hakama, lambi hakama, tá? Tem muito no Aikido isso, muito. Isso é nojento, tá? Nojento. E aí o cara consegue regalias, entendeu? Né? Aí a lei não é para os outros, você sabe o seguinte, a lei é para todo mundo, menos para o cara, né? Então eu vi isso, né? Então o cara agride pessoas, né? Ofende pessoas, ameaça, e o sensei protege esse cara, mas se fosse outro, o sensei tomaria uma atitude. Eu vi isso, tá? Eu vi. Esse é um dos motivos que eu não aguentei ficar nesse segundo dojo, porque eu comecei a ver muita coisa errada, muita coisa que não era nem uma questão mesmo é uma questão de moral e ética, de postura, entende? E fora que eles são horríveis, o machismo é extremo, né? Marido não respeita a esposa, é uma coisa assim absurda, né? O que eu vi no dojo que eu estive, nos dois, o machismo é... Então o que eu tô falando aqui não é assim, não são hipóteses, né? São coisas que eu vivi e que eu vi. Tanto é que eu não suportei ficar nos dois. Eu não suportei porque eu tenho ética, eu sou uma pessoa que tem muita ética, né? Então um ambiente assim, que não tem, é muito difícil. E é um contrassenso com a filosofia do Aikido, é uma hipocrisia, né? Então eu vi isso. Machismo extremo, as mulheres são mudas,
Mudas, mudas, surdas, cegas e mudas. Na verdade, eu acho que elas realmente são assim, tá? Elas são assim, elas são coniventes com o machismo. Todas as mulheres do Aikido com as quais eu convivi eram coniventes com o Aikido, com o machismo, né? Muito claro, muito claro, muito claro, né? E, sim, muito claro. Era uma coisa muito clara para mim que todas elas estimulavam, né, o machismo local. Praticamente não falam nada e quando falam é sempre contra outra mulher, entendeu? Elas são machistas, né? Eu até acho que eu conheci umas meninas bacanas, entendeu? Acho, uma ou outra, tá? Mas também agora eu já também nem sei, né? Quem são elas de verdade, porque assim, no Aikido, ninguém é de verdade, assim, sabe? Eu não conheci ninguém de verdade, né? No Aikido. Uma pessoa que eu falo, não, essa pessoa é... Acho que se eu conheci foi um outro, né? Um outro dos shows que eu estive. No primeiro, eu não mantenho um relacionamento com absolutamente ninguém, eu mantinha com uma pessoa, mas aí eu descobri, eu achei que ele era um espião, né? Eu achei que ele fosse um espião, falso, começou a falar umas coisas que... Porque é o seguinte, a máscara da pessoa cai uma hora.